Olá meus amigos, Hugo Máximo aqui, quadrinista para mais um videozine Aspectos Gráficos, um pouco gripado, peço desculpas então pela voz um pouco anasalada, mas rápido e rasteiro como é costume do videozine Aspectos Gráficos. Vou mostrar para vocês aqui como foi feita então a capa de uma das edições do Betamax já do ano 3, segundo semestre de 2023, com participação dos Invictus. Então aqui eu tenho o logo do Betamax já nessa página, depois eu vou alterar ele para branco, porque o fundo será preto. Acho que podemos começar pelo fundo. Então o que eu fiz aqui? Eu renderizei o Omega Max, por isso que eu vou jogar o fundo então em branco. Vou alterar essa cor para ele aparecer. Eu coloquei aqui de um brush, se você procurar na internet você vai encontrar brushes de tudo. Esse brush aqui são glóbulos vermelhos de sangue, então é uma capa bem sangrenta. Eu já coloquei esses brushes ali, dei uma tratada e ficou bem bacana. Aí eu finalizei o Omega Max, colocando já alguns respingos ali para deixar claro esse ambiente aí líquido, né? Orgânico. Coloquei também algumas ranhuras. Então já tá aí a base da capa, né? Aí em seguida eu vou colocar os logos. Como o Omega Max está chegando com o rosto grande, assim como se estivesse dando uma cabeçada na capa, eu coloquei o logo do Hugo para Iniciantes, do meu selo, quebrado aqui, ó, como se tivesse sido atingido pela cabeça do Omega Max, e logo abaixo aqui também deslocado da sua posição original, tradicional, o logo do Cineverso Produções, talvez aí o maior coletivo de quadrinhos de super-heróis do Brasil, com mais de 60 capas de HQs impressas. Em junho vamos estar completando 24 edições do Betamax. Só do Betamax são 24 edições que levam então o selo do Cineverso Produções, né? Aí eu coloquei aqui, ó, mais glóbulos vermelhos, né? Agora sobre o Omega Max, aqueles estavam atrás para dar aquele efeito que o Mignola gosta de fazer bastante aí, né? Um sentido de profundidade sem ponto de fuga, né? Então apenas pelos elementos você percebe uma profundidade na tela, né? Além dos selos, também agora eu vou colocar aqui a data, tá ali pequenininha, ó, tá aqui, ela também tá deslocada, tá com contorno branco porque ela se mescla ao desenho de fundo, e além da data, o número da edição, que é a edição 27. Ela também está deslocado ali pelo movimento desse ambiente orgânico, aquático aí, sanguíneo, vamos dizer assim, e a movimentação da cabeça grandona do Omega Max, né? Além disso, tem outros elementos presentes, como o nome dos autores. Então tá ali Rafael Tavares co-roteirizando comigo essa edição, as 3 edições desse arco aí, o primeiro arco do ano 3 de Betamax, estamos entrando no ano 3, a edição 25, 26 e 27. Temos o título do arco aqui, que é Viagem Insólita, essa é a parte 3, é a capa do arco da... Meu Deus do céu, a gripe está me alterando demais. É a parte 3 então desse arco, é a última capa do arco, né? A capa da parte 3, tá ali então, e aqui o título, ó, Betamax e Invictus, para ficar bem evidente aí que é uma participação do Betamax com os Invictus. Lembrando que cada edição do Betamax tem 20 páginas, isso significa que são 60 páginas divididas em 3 partes de um encontro, um mega encontro do Betamax e a sua entourage, né? A Excesso, a Hipermoça, alguns personagens novos que vão aparecer, e os Invictus, uma versão dos Invictus que já apareceu nas edições da Liga Vingadora, que estão sendo publicadas e vão sair ainda pela Editora Quimera em editoraquimera.com. Então essa história aqui, o que os Invictus aparece, é continuação direta daquela série que está saindo pela Quimera, mas dá para ler uma, tanto a outra, não tem ordem, pode ler uma sem ler a outra, tudo fará sentido, beleza? Aí o que mais nós temos nessa página? Nós temos então
o render aqui que eu fiz no 3D dos personagens. Então nós temos ali o Esquisito, a Excesso, a Invicta, essa versão da Invicta um pouco mais adulta, ela liderando os Invictos com cabelo curto, e aqui uma versão do Peso Pesado flutuando nesse ambiente aí, né? Pelo título Viagem Insólita, quem pegou a referência dos anos 80 tem uma ideia do que é esse ambiente, do que está acontecendo e por que esses personagens devem estar ali flutuando nesse ambiente, tá? Aí eu fiz a arte final, tá aqui a arte final, ó, sobre o 3D, certo? Mas eu dei alguns efeitos, ó. Eu queria engrossar um pouco esses, depois da arte final feita contra o fundo, eu pensei que eu podia dar um destaque maior. Então o que eu fiz? Eu dupliquei a camada do render, ó, vou tirar a arte final, dupliquei a camada do render e coloquei nela uma camada, perdão, coloquei nela uma camada escura, ó, certo? E daí quando eu coloco a arte final, você percebe que eu dei uma aumentada nas bordas. Eu faço isso ao invés de simplesmente colocar o traçado, porque o traçado fica muito serrilhado. Mas se eu simplesmente pintar a imagem base toda de preto e depois jogar o ink em cima e deslocar a imagem de baixo um pouquinho para o lado, ele vai reforçar ali as laterais, as partes que eu queria que ficassem mais destacadas. Da mesma forma, eu repliquei novamente, ó, a parte do render e dessa vez apliquei um branco, ó, em algumas partes, apaguei aquilo que não era interessante para na arte final ficar destacado ali um reflexo de luz, ó. Então você percebe que fica ali uma luz destacando o encontro do personagem de contornos pretos com o fundo preto, ó, tá? Então deu um destaque legal aqui para os dedos do Peso Pesado, ó. Esse é um truquezinho aí que eu aprendi fazendo, né? Deixa eu ver se não faltou nada. Vamos ver. Título, subtítulo, autores, arte final, claro e escuro, tá aqui. Os logos, muito bem. As ranhuras também estão aqui. Ah, faltou a assinatura, ó. Do lado do logo do Cineverso tá aqui a assinatura do rapaz que fez essa colagem maluca aqui, que virou então a capa da edição 27 de Betamax, marcando o encontro dos Invictus com o Betamax. Edições mais que especiais, né? Vocês não podem perder. Então esse foi o Aspectos Gráficos videozine aí dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, deixem sugestões aí do que vocês querem ver do meu trabalho, das coisas que eu faço. E fiquem ligados no videozine ao vivo, que acontece todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Essa semana já foi ao ar, na quarta-feira dessa semana, um especial sobre os Invictus, onde eu passo as minhas impressões de por que o universo Invictus do Rafael Tavares é um universo tão legal, tão bom, que deve ser acompanhado, e o que ele pode contribuir para você na sua profissionalização como quadrinista e como roteirista. Beleza? Valeu!